Não, Carol, não existe um número mágico, né? Na verdade, sempre quando a gente está falando de emagrecimento, a gente volta para a questão central de déficit calórico, né? Que seria o quê? Consumir menos calorias no dia do que você gasta de calorias no dia, né? E que isso, novamente, tenha que acontecer várias vezes, né? Por um certo tempo, para que de fato haja o emagrecimento, né? Ninguém vai emagrecer do dia para a noite. Então, pensando nisso, se você faz 4, 5 ou 6 refeições, tanto faz, desde que o seu consumo calórico total no dia seja menor do que o seu gasto. Então, é muito importante as pessoas terem isso em mente, né? Que não é o fato de você comer de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, 5 em 5 horas, né? A questão sempre vai ser, né, o total de calorias no dia e o quanto você gasta. Eu acho interessante a gente reforçar isso, né? Porque a gente vê na prática, né? Quem trabalha com isso vê muito na prática. Então as pessoas falam, não, e várias às vezes, até profissionais falam, tem que comer de 3 horas, e por que isso? E aí as pessoas falam, não, mas doutora, e aquela coisa, né? De acelerar o metabolismo, come de 3 horas que acelera o metabolismo. O que você diz disso, Ana? Na verdade, isso é um mito, né, Carol? Não existem estudos que comprovem que se você comer de 3 em 3 horas, de fato isso vai acelerar o metabolismo, né? Eles comparam, né, o quanto você consome, o quanto você gasta no dia e só manipulam essa questão da frequência. Se comer de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, e realmente não há diferença em relação à parte metabólica, né, de acelerar o metabolismo. Isso é puro mito. Ah, tá vendo, pessoal? Que todo mundo que já estiver assistindo, então, aqui, vai saber que comer de 3 em 3 horas, na verdade, não tem a ver com acelerar ou não o metabolismo. E isso a gente vai entender melhor como funciona e o que funciona melhor para você. Então, Ana, conta aí para as mães que estão assistindo. Então, qual é a vantagem de comer de 3 em 3 horas? Porque tantas pessoas têm esse costume também. Esse número mágico de 3 em 3 horas não teria vantagem alguma, tá, Carol? A questão sempre vai ser o lanche intermediário, né? Você inserir uma refeição extra, porque se você tiver refeições muito espaçadas, né, o lanche intermediário ele pode fazer o quê? Moderar o seu apetite. Lanche intermediário está dizendo no meio da manhã ou no meio da tarde, das Claro. refeições Isso, principais, pensa tá? refeições maiores, né? Imagina lá que você tomou café da manhã às 6 horas da manhã e foi almoçar 2, 3 horas da tarde. Provavelmente às 2 horas você vai estar querendo comer um caminhão inteiro de comida. Agora, se você insere um lanche intermediário aí, provavelmente essa sua fome diminui, né? Ele serve aí para estar moderando o seu apetite. Porque quando a gente fica muito tempo sem se alimentar, a gente sempre tem que ter em mente o quê? É muito provável que você tenha vontade de comer alimentos mais calóricos, né? Então, pode ser doce, frituras, preparações mais pesadas mesmo, né? Por conta de uma liberação de hormônios do apetite, de hormônios da fome, né? Acontece que você chega com muita fome na refeição seguinte, vem aquela vontade de comer o que tem pela frente. E daí realmente fica difícil de você selecionar, tanto em quantidade quanto em qualidade, os alimentos, né? Pensa, por exemplo, quando você chega num restaurante por quilo, né? Se você tiver com uma fome exagerada, você quer pegar de tudo, você não consegue selecionar de fato o que você vai pegar. E quando você termina, você fala, putz, exagerei, né? Justamente porque você acaba comendo muito rápido, você estava com os hormônios da fome altíssimos, né? Então, por isso, para algumas pessoas, inserir lanches intermediários ou no meio da manhã, ou à tarde, ou nos dois, né? Ele é bem importante, mas isso tem que ser avaliado individualmente. Tem pessoas que entram nessa história de ficar inserindo os lanches, incluem lanches muito grandes, e daí no final total do dia acabam consumindo mais calorias e fala, poxa, mas eu tava comendo de 6 em 6 horas, né? De 3 em 3 horas, eu tava fazendo 6 refeições no dia. Mas às vezes essas refeições foram muito grandes, então por isso que não dá para generalizar, né, o processo de emagrecimento simplesmente falando pelo número de refeições que você faz no dia. Novamente a gente volta para o contexto alimentar. É que tem algumas pessoas que você comentou, né, que elas acabam confundindo, né? Que assim, o intuito, talvez, né, de você colocar esses lanches é você fracionar até essas calorias ao longo do seu dia, né? E aí as pessoas entendem que é só acrescentar um lanche e às vezes elas acabam comendo mais do que elas Isso. estão acostumadas. Mas essa informação de moderar o apetite eu acho super importante passar para as mães, porque eu vejo isso muito em consultório, o paciente falar para mim, né? Então eles falam assim, mas doutor, assim, eu não tenho fome à tarde, eu almoço e fico assim tranquilo, sem comer, passo a tarde trabalhando, ou mesmo uma mãe, né, que seja, e só vou comer mesmo no jantar. Tá, ok, tudo bem. E como que você chega nesse jantar? Não, aí eu já tô morrendo
de fome. Aí é o horário que eu já tô chegando em casa, eu já vou beliscando, o jantar não vai sair, eu já tô com fome, eu já tô comendo uma coisa ali, já tô pegando outra coisa ali, e aí realmente eu não consigo comer pouco. Então aí, né, acho que vale a pergunta, né, que eu sempre faço. E se você comesse, de repente, um lanchinho da tarde, talvez para você chegar com não tanta fome no jantar e poder comer menos ou comer melhor, você acha que daria? Às vezes a pessoa fala, não, daria, realmente, eu consigo comer, né? Porque você não precisa estar morrendo de fome para inserir um lanchinho da tarde. Às vezes é uma coisa ou outra que você escolhe, mas que já é suficiente para que você não chegue com muita fome na próxima refeição, né? E a gente tem que entender o que funciona para cada pessoa, né? Mas parar para pensar, eu acho que faz todo sentido, né? A gente sabe, ninguém é igual, né? Nenhum ser humano é igual. Mas você tem que avaliar o que funciona para você. Eu tomo café da manhã e já vou direto ao almoço. E chego no almoço bem, mas eu do almoço até o jantar, se eu não como nada, eu chego devorando o mundo. Bom, então é essa pergunta que você tem que fazer para você, né? Avaliar como está sendo o seu dia para você perceber, bom, e fazer teste. Eu acho que não custa testar, né? Afinal de contas, às vezes o que faz sentido ou funciona para um, não funciona para você. Se isso for melhor, legal, né? Ok. Mas tem outras pessoas que realmente são fãs e adeptas de fazer jejum, né? De você ficar longos períodos de jejum. Isso é verdade, Carol. E o jejum, ele tem que ser avaliado muito individualmente, né? Porque, você falou, né? Tem pessoas que gostam de fazer jejum. O jejum, ele é muito relativo. Tem pessoas que gostam pela facilidade em não ter que se preocupar com mais refeições no dia, né? Não é, é uma coisa mais de execução, né? Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas podem ter uma descompensação clara na fome, né? O que seria isso? Uma vontade de comer um doce, né? São aquelas pessoas que terminam a refeição e falam, vontade de comer mais uma coisinha, ainda não sei o que é, né? Às vezes comer alimentos mais calóricos, como frituras, né? Uma milanesa, um pastelzinho, uma batata frita, enfim. Por isso que a gente tem que avaliar individualmente se isso faz sentido para aquela pessoa ou não, né? Uma coisa que você comentou que eu acho muito interessante é o autoconhecimento, né? Então, testar faz parte e se perceber, porque essa história de, eu nem sinto fome à tarde, mas aí quando eu chego no jantar eu tô morrendo de fome, talvez você não tenha percebido quais são os seus níveis de fome, talvez para você, você interprete a fome como uma fome exagerada, como já deveria ter consumido antes uma refeição para moderar esse apetite. Então, às vezes entender que a fome ela chega antes, né, ela não chega de uma vez, faz parte do processo. E nesse nosso modo home office, né, trabalho loucamente, às vezes a gente acaba tentando pular refeições para finalizar alguma tarefa, do tipo, cara, se eu fizer mais uma meia horinha aqui, eu termino o serviço, então vou esperar. Aí você olha depois de meia horinha, mas falta uma horinha para o almoço, né? Acho que eu vou segurar. E daí quando você vai ver, já foi 1h30, então talvez você devesse de fato ter feito um lanche, porque daí chega na hora do almoço, não tem nada de foco e força e fé, é fome, né? Você realmente chega com uma fome muito forte. Então por isso que é importante a gente avaliar essa questão de inserir esses lanches, de fazer jejum ou não, né? Isso é muito claro para mim, né? Assim, eu sou daquelas que como de 3 horas, já tô acostumada, mas também meu foco não é emagrecimento, mas tudo bem. Mas eu sei disso de moderar o apetite. Se eu não faço lanche intermediário, eu não tenho filtro. Ou eu fico beliscando, e aí eu nem percebo o que eu tô comendo, ou na hora do almoço, ou na hora do jantar, eu tô querendo comer tudo que vem pela frente, né? Então é interessante ver o que testa. E acho que isso foi super legal que você falou, né? Avaliar os seus níveis de fome, que é o que eu falei, né? Você não precisa estar morrendo de fome para você, né, fazer um lanchinho, alguma coisinha ali. Às vezes você pode estar só... que você esteja morrendo de fome, Carol, porque quando a gente está com essa fome exagerada, a gente perde esse controle, né? Não só de quantidade, mas de qualidade. As nossas escolhas, elas ficam prejudicadas, né? Eu brinquei com essa história de não tem nada de foco, força e fé, é fome, porque é justamente isso, né? É aquele momento que se você não tiver muito motivado, né, você não vai conseguir seguir. Por isso que é importante a gente ter essas estratégias, porque a motivação, ela é finita, né? Ela tem fim, ela é cíclica, então a gente não pode ficar contando que a gente só vai conseguir controlar as nossas vontades quando a gente está motivado. Por isso que é importante a gente, na verdade, controlar, moderar o nosso apetite, né? E uma coisa que você trouxe aqui que eu achei bem interessante, que você falou assim, meu foco não é emagrecer. E realmente, para as mulheres que não têm o foco de emagrecer, porque aqui a gente fala toda hora em emagrecimento, né? A gente está trabalhando com o público geral, que a gente imagina que realmente esse emagrecimento seja uma redução de gordura maior, né? Mas a gente tem um outro lado para o emagrecimento, né? Para aquelas mulheres que são as falsas magras, né? Que tem pouca massa muscular. Por isso que
percentual de gordura ele dá tão alto. E daí o caso não é o déficit calórico, muitas vezes é associar um treinamento, né, de força, né, algo que realmente tem uma certa resistência, como uma musculação, algum exercício funcional, enfim, né, associado a um consumo calórico maior, com maior consumo de proteínas, para justamente você ter, né, nutrientes para formar essa massa muscular, haja uma hipertrofia. E daí nessa situação, às vezes, incluir realmente, né, esse maior fracionamento é uma estratégia para conseguir aumentar esse consumo calórico.